não sei se vocês já perceberam, mas nós somos a geração que está conectada a tudo. Nós somos a geração que está conectada à internet. Nós somos a geração que está conectada aos afazeres do nosso dia a dia. Nós também somos a geração totalmente conectada a tudo que nós temos, a compromissos do nosso cotidiano. Mas há um perigo nisso tudo. O quanto mais nós corremos, nós parecemos que estamos com os olhos fechados e vendados para aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Na nossa vida está havendo uma cegueira espiritual. Que cegueira é essa, irmão Mateus? A cegueira de que as coisas têm ocupado o espaço de Deus em nossas vidas. Sem perceber, nós estamos substituindo o lugar que deveria ser do Senhor para coisas banais do nosso dia a dia. Quer ver? Antes, muitos de nós acordávamos pela manhã e a primeira coisa que nós fazíamos era entregar o nosso dia, a nossa vida ao Senhor. Hoje nós acordamos, viramos para o lado, pegamos o celular e vamos ver se o WhatsApp tem alguma notificação para a gente responder. Antes, a população entregava o alimento do dia ao Senhor. Hoje, nós sentamos à mesa e a primeira coisa que nós fazemos é reclamar de tudo que deu errado no nosso dia a dia. E aí está o perigo. As coisas do nosso cotidiano têm afastado a presença de Deus das nossas vidas. E nós temos permitido, porque começa com algo simples, mas que os nossos olhos estão fechados e não estão vendo. E aí vem o que foi falado aqui pelo pastor. Começa a entoar o louvor na igreja. E a igreja morna. E a igreja vazia. E talvez isso seja a falta mesmo de oração. Talvez isso seja a falta mesmo da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a sua vida espiritual não vai ser abastecida somente no culto de domingo ou no culto de quarta. É uma constância. Vida espiritual não é só na quarta e nem no domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É a semana inteira. E a gente acha que a igreja é simplesmente uma recarga, que a gente vai ao culto para ser recarregado. Realmente é. Mas o que acontece em todos os outros dias na nossa semana? O que a gente faz? Será que nós não precisamos tirar as máscaras? Será que a gente não precisa tirar as vendas dos nossos olhos e entender que nós estamos realmente distante do Senhor Jesus? Será que vai precisar a pessoa subir nesse altar, levantar o dedo para você e falar: Deus tem um propósito para a sua vida, para assim você acreditar que Ele te gerou com um propósito? Nós estamos na geração totalmente inércio naquilo que o Senhor quer fazer. Nós somos a geração que o Senhor quer usar, mas poucos estão sendo permitidos ser usados pelo Senhor. E realmente mudamos. Realmente construímos ídolos para nós mesmos. Realmente hoje os nossos afazeres se tornaram ídolos disfarçados. Realmente hoje o nosso trabalho se tornou um ídolo que nós temos idolatrado ao invés da presença do Senhor. Realmente hoje a nossa preguiça tem se tornado um ídolo dentro da gente disfarçado e que nós temos adorado cotidianamente. Mas essa história já ocorreu antes. A Bíblia já narra esse acontecimento. Em Êxodo, capítulo 32, aquele que abriu, eu quero que acompanhe a leitura junto comigo. Será uma leitura extensa, mas será necessário para que você venha entender aquilo que o Senhor quer passar para os nossos corações nessa noite. Êxodo 32, versículo 1. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava, se você tiver uma caneta, um marca-texto, marca essa parte, tardava ou demorava. Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe. O povo ajuntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das suas orelhas os brincos e o entregaram a Arão.
Este, recebendo-os em suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua, em forma de bezerro. Então o povo exclamou: essa é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vós tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez uma proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber. Mais tarde, levantaram-se para divertir. Escuta isso. Então Yahvé avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir a terra do Egito, perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir ao Egito. E Yahvé disse a Moisés: tenho observado este povo, e esse que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que eu inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Quem falou isso foi Deus. Todavia, mais tarde, farei de ti uma grande nação. Moisés diz: no entanto, suplicou a Yahvé seu Deus e disse-lhe: por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio do teu braço forte e muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: foi uma intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-lo nos montes e bani-los da face da terra. Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Amém? Glória a Deus. Um resumo sobre esse capítulo 32. O povo está no deserto, o povo de Israel, aos pés do monte Sinaí, onde Moisés sobe ao monte para receber as leis que o Senhor havia lhe ordenado. E ele demora cerca de 40 dias e 40 noites. E o povo começa a ficar inquieto, inseguro e impaciente. E com isso o povo começa a pressionar Arão, dizendo: faze-nos deuses que vão adiante de nós, para que venham nos guiar. Arão recolhe o ouro de toda a sociedade ali daquele tempo e faz um bezerro, a qual o povo começa a adorar. E começa a fazê-lo como um deus. Com isso, Deus se ira com essa atitude do povo de Israel e ele quer destruir o povo. Todavia, Moisés vai e intercede por esse povo. Todavia, quando Moisés desce do monte, ele vê a idolatria e quebra totalmente as tábuas da lei a qual o Senhor havia lhe entregado. E ali o pecado é confrontado e há consequências severas. Um resumo, recapitulando todo o versículo aí, o capítulo. E agora sim eu quero adentrar na palavra, naquilo que o Senhor tocou muito no meu coração. Quem tiver com caneta, alguma coisa para anotar. A primeira coisa que eu entendo dessa passagem é que a impaciência nos afasta de Deus. O primeiro versículo já diz isso. E quando o povo viu que Moisés demorava, foi através disso que o povo pediu para Arão construir um Deus. Ou seja, a nossa impaciência nos afasta da presença do Senhor Jesus. O povo não soube esperar. O povo não suportou o processo da espera. E assim é em nossas vidas. Nós somos impacientes quando o papo é confiar no Senhor Jesus. Nós somos pacientes quando o papo é, Deus diz, eu vou curar. E nós começamos a temer mesmo assim. Nós somos impacientes quando o Senhor diz, estou no barco contigo. E mesmo assim nós tememos. Nós somos impacientes quando o Senhor diz, eu estarei provendo o ano inteiro. E mesmo assim nós começamos a questionar o Senhor. Nós somos impacientes.
E essa impaciência acaba nos afastando daquilo que o Senhor quer gerar sobre a minha e sobre a tua vida. E eu acho incrível que o povo de Israel vivenciou coisas incríveis. Eles viram o maná cair do céu para que viesse os alimentar. Ele viu a coluna de fogo à noite para os aquecer e de dia uma nuvem os guiava. Ele viu também uma pedra jorrar água para que eles viessem beber e não morrer no deserto. Eles vivenciaram o mar sendo aberto para que eles viessem passar em segurança. Mas isso não foi impedimento para que eles viessem negar o Senhor. Isso não foi impedimento para que o povo de Israel viesse substituir o Senhor por qualquer outro ídolo. E sabe o que é que eu aprendo com isso? É que apesar disso tudo, o povo de Israel não tinha o seu coração firme no Senhor. Apesar dos milagres, apesar de tudo que o Senhor fez no meio deles, o coração do povo de Israel não estava totalmente dedicado ao Senhor Jesus. Cada um que está aqui nessa noite tem algum milagre com o Senhor. Tem alguma história com o Senhor. Seja algum livramento, alguma experiência. Cada um, não importa a idade. Cada um de nós temos uma história com o Senhor. Temos um milagre. Temos uma experiência com Deus. Eu mesmo tenho várias. E ontem, quando o Emily estava na live cantando, eu lembro o quanto da minha história que eu passei. E do momento em que eu estava trancado dentro do quarto com depressão e querendo tirar a minha vida, e ali eu começava a sentir a presença do Senhor, e ali os planos do Senhor para a minha vida vinham à minha mente. Aí eu me lembrava que quando eu era criança eu sentava na ponta da cadeira e eu ouvia os pregadores pregando, e eu falava assim: um dia eu estarei lá. Então cada um de nós temos uma história com o Senhor. Cada um de nós tem uma história com o Senhor. Mas mesmo assim, isso não é impedimento, porque nós temos negado Ele todos os dias. Nós temos substituído eles no nosso coração por ídolos que nós mesmos estamos erguendo dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro do nosso quarto. Nós temos negado Jesus e colocado sobre ele, sabe o que? O celular. Nós temos colocado na presença do Senhor a preguiça. Nós temos colocado no lugar da presença do Senhor em nossas vidas a nossa falta de intimidade com Ele. E aí eu pergunto: até onde nós vamos com isso? Até onde nós vamos com isso? O povo de Israel trocou Jesus por um bezerro. E eu pergunto para você nessa noite: por que você tem trocado Jesus? Por quem você tem trocado Deus no seu coração? Por quem você tem trocado as promessas que Ele gerou para você? Será por pessoas? Será pelo trabalho? Será pelo dinheiro? Será pela fama? É tanta coisa que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, né? E às vezes não tem nem espaço para o Senhor Jesus. É tanta coisa, é criança, é trabalho, e aí vem coisa na igreja, não sei o quê, e a gente não tem mais espaço para o Senhor Jesus dentro do nosso próprio coração. E aí nós somos hipócritas, porque nós falamos: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Será que você veio para isso mesmo? Será que isso que está saindo da sua boca não é da boca para fora? Porque é fácil nós cantarmos algo, difícil é nós fazermos. É fácil, Emily, eu chegar aqui e eu falar algo, difícil eu praticar no meu dia a dia. O difícil é eu praticar na minha segunda-feira. Fácil é eu me emocionar no domingo, mas difícil é eu ter a graça do Senhor na segunda-feira. E aí eu pergunto: que geração é essa? Que tem gerado o chamado como algo que é pago, onde a fama tem tomado o espaço do Espírito Santo, onde os aplausos têm tomado o espaço da presença do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você: será que o aplauso vale mais do que a presença do Senhor na tua vida? Será que o Espírito Santo te desligar e falar: a partir de hoje você não viverá? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aleluia. Estamos da mesma maneira do povo do passado. Cada um aqui tem um testemunho com Deus.
importa a classe social, cor, enfim. Cada um tem uma história com Deus, um milagre que ele fez, uma experiência. Mas mesmo assim, isso não tem nos impedido de deixar ele de lado. Isso não nos impede de deixar ele de lado. Os livramentos que o Senhor fez na nossa vida não estão nos impedindo de nós trocarmos ele por qualquer coisa no nosso dia a dia. O que nós deveríamos ter gratidão, hoje a gente olha e diz: eu prefiro outra coisa. Hoje, quando o Espírito Santo toca no teu coração para orar e você prefere estar na Netflix, você está dizendo: o sacrifício que você fez enviando seu filho para morrer no meu lugar foi em vão. A intimidade que eu deveria com você, hoje eu troco pelos meus prazeres, porque a minha carne tem sido mais importante do que você. Porque o meu ego se tornou mais importante do que a tua presença sobre a minha vida. E aí nós caminhamos como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do nosso coração nós sabemos que há um vazio, que só será completado com um sim para o Senhor Jesus. Mas sabe o porquê disso, muitas das vezes, na vida de muitos? É que achamos que ter Deus na vida, que ter Deus em nossa vida, significa ter uma vida perfeita, Emily. Significa ter uma vida sem problemas, pastora Camila. Sem vendavais. Significa ter uma vida totalmente de bonança. Mas o Senhor nunca nos prometeu isso. O Senhor nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida em paz, sem problemas. Nunca nos prometeu. Ele fez uma promessa para a gente, em Mateus 28:20, através de Jesus. Ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. O Senhor nunca nos prometeu que a gente viveria sem problemas, que a gente teria uma vida 100% feliz, mas Ele nos prometeu que estaria 100% conosco todos os dias. Todavia, nós estamos em um nível como cristão, que é aquele nível de cristão Nutella. Que se Deus se mantiver em silêncio como Ele estava com o povo de Israel, os cristãos se afastam dele. Hoje nós estamos em um nível onde, se Deus disser não, nós não vamos mais à igreja. Hoje nós estamos em um nível que, se Deus não abençoar, nós não vamos mais à igreja, e a culpa ainda sobra para o pastor, que tem que adivinhar, tem que ter uma bola de cristal para saber o que você está pensando. Se Deus pedir uma mudança no caráter, blasfemamos contra Ele. Essa é a realidade da nossa vida. Nós só sabemos adorar quando o Senhor diz sim e tem bonança na nossa vida. Mas eu quero ver a gente começar a adorar quando o vendaval surgir. Eu quero ver a gente começar a adorar no momento da espera. Porque muita pessoa quer receber o milagre, mas não quer receber aquilo que o Senhor nos diz. Muda o teu caráter, muda a tua atitude, muda o teu pensamento. Que geração é essa? Que o evangelho se tornou fachada e a presença de Deus só vale quando tudo está bem. Que geração é essa? Onde o evangelho se tornou fachada e até modinha agora, né? Porque parece que virou moda ser cristão. Eu acho que as pessoas pensam que virar cristão é não ter problema na vida. Mas eu acho que se arrepende um pouco quando vai para o evangelho, porque vê que é o dobro. 20 leões para a gente matar no nosso dia a dia, e aí tem um monte de pessoa que vem falar contra a gente, não sei o quê, mas é isso. Mas deixa eu te contar algo. Tem muita pessoa querendo controlar o Senhor, mas eu não sei vocês, mas o meu Deus é aquele que, se estiver em silêncio, Ele ficará em silêncio e não precisa da sua autorização. O meu Deus é aquele que, se disser sim na terra, é sim na terra, no céu e no inferno. O meu Deus é aquele que, se diz há vida e não morte, haverá vida e a morte não vai prevalecer. O meu Deus é aquele que, se disser haverá cura e não morte, a cura vai prevalecer. O meu Deus é aquele que, se disser portas serão abertas, portas serão abertas. Mas se disser portas serão fechadas, portas vão ser fechadas e ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir. E sabe o que é que o Senhor nos diz hoje? Mudança.
Mudança de caráter, mudança de atitude. Não adianta a gente chegar na igreja com roupas perfeitas, mas com o coração não estando quebrantado na presença do Senhor. Não adianta a gente subir no altar e cantar diversos louvores, pregar como ninguém, mas o nosso coração não está totalmente dedicado ao Senhor. A nossa vida não está totalmente dedicada à presença do Senhor. Hoje nós estamos vivendo numa batalha espiritual e nós não estamos percebendo. Nós achamos que é normal a mordidão na igreja. Nós achamos que é normal nós chegarmos aqui e não ter força para orar, e não ter força para clamar, e não ter força para louvar o Senhor. E isso não é normal. E isso não é normal. E o Senhor quer te levantar como fonte de águas vivas nessa noite. O Senhor quer te usar como remanescente nessa terra. O Senhor quer te usar como boca de Deus nessa igreja. Essa igreja vai avançar, independente de você não. Se você não quer avançar, haverá pessoas que vão avançar, haverá pessoas que vão dizer sim ao chamado, mas o evangelho de Cristo vai avançar, porque ainda há remanescentes sobre a terra, ainda há pessoas que entenderam que o chamado não é o microfone na mão, que o chamado não é oportunidades no púlpito, chamado é uma vida dedicada no altar, chamado é uma vida dedicada na palavra, chamado é uma vida dedicada naquilo que o Senhor entregou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E o povo pereceu pelo processo da espera, pela demora. E aí eu pergunto, será que a gente não está desistindo por conta da demora? Se Jesus voltasse hoje, como você estaria? Como estaria a tua casa? Será que nós não estamos desistindo no processo, no meio da espera? Hoje o Senhor diz, o processo da espera é um aprimoramento para aquilo que eu quero te entregar. Muitas pessoas falam, o Senhor está demorando, porque Ele está caprichando naquilo que Ele quer te entregar. Mas a verdade é totalmente diferente. O Senhor está demorando em silêncio, porque Ele está te preparando primeiro para que você venha a receber. E a gente quer desistir no meio do processo. Eu digo nessa noite, não é tempo de desistir. Não é tempo de jogar as redes, é tempo de avançar. É tempo de avançar. É tempo de avançar na direção que o Senhor tem te entregado. É tempo de avançar na direção daquilo que o Senhor entregou sobre a tua vida, sobre o teu coração. E não importa se pessoas vão levantar para dizer você não presta, você não serve, você não tem capacidade, mas se o céu decretou algo ao teu respeito, vai se cumprir. Porque aquilo que é determinado no céu, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Continue firme no processo da espera. Por mais que muitas das vezes você se pergunte o porquê de tanta dor, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta luta, o porquê de tanto vendaval. Aí o Senhor vem hoje, através da minha vida, e te diz, é somente um preparatório para quando você estiver lá na frente, você ver as cicatrizes e lembrar, eu passei por isso, mas em todo o tempo o Senhor esteve comigo. Na bonança e na adversidade, o Senhor esteve comigo. Segundo ponto, quando Deus não é suficiente, criamos substitutos. É normal do homem substituir pessoas, cargos, objetos, coisas do nosso cotidiano. E pelo que parece, também tem sido normal o homem, eu e você, substituirmos Deus no nosso dia a dia. Em Êxodo 32, o povo manda construir deuses quando Moisés passa a demorar. E eles pensam que Deus não estava mais presente com ele. E é dessa forma, assim comigo e com você. Se Deus faz milagre, Ele está contigo, Ele está comigo. Se Ele não faz, Ele te abandonou, não é mesmo? Se Deus usa o irmão na revelação no culto para você, Deus te ama. Mas se Deus não usa o irmão
Você quer largar o seu chamado. Ei, você não precisa ver nenhum milagre. Você não precisa ter nenhuma revelação sobre você mesmo. Você é o milagre. Você é a revelação. Aproximadamente 100 a 300 milhões de espermatozoides morreram para que você viesse ser gerado. Você é o milagre. Você é o milagre. Você é o milagre. Você não precisa ver nenhum milagre sendo operado. Você mesmo é o milagre. Você está aqui hoje. Você é o milagre. Cerca de 180 mil pessoas morrem todos os dias no mundo e você está aqui. Isso é milagre. Quer prova de milagre? Você respirar. Os teus filhos estão bem. Sabe quantos pais estão com crianças internadas hoje com câncer e com tantos outros problemas no hospital e você tem seus filhos aqui saudáveis e muitas das vezes a gente não glorifica. Sabe quantas pessoas usam aparelhos para poder respirar? E você ainda quer ver milagre? O maior milagre é você mesmo. O maior milagre é a sua casa estando bem. O maior milagre é todos na sua casa não depender de um equipamento para respirar. Não depender de enfermeiros 24 horas por dia para estar cuidando. O maior milagre, nós temos sido gerados e nós não estamos agradecendo. Que prova mais você precisa para entender que se Deus te escolheu para ser diferente, o porquê ir por um lado totalmente diferente? Porque nós queremos seguir ou pegar atalhos em caminhos que o Senhor já falou. É esse caminho aqui, porque eu e você estamos tentando ir por esse. Porque eu e você estamos tentando ir por caminhos ao contrário daquilo que o Senhor nos entregou. Israel queria um Deus visível, palpável, a qual eles pudessem pegar e controlável. O bezerro era de ouro, mas era uma estátua, ou seja, era visível. O povo de Israel queria um Deus visível, a qual eles pudessem pegar e a qual eles pudessem controlar. O bezerro de ouro não detinha o poder sobre o povo de Israel. O povo de Israel que detinha o poder sobre o bezerro de ouro. E isso é o problema. Aí está o problema. Nós somos iguaizinhos o povo de Israel. O povo de Israel criou um Deus para ele, que eles puderam manipular. E nós queremos fazer isso com o nosso Deus. Nós queremos fazer isso com o dono da criação. Mas a gente vê que não consegue. Então fica mais fácil a gente manipular a nossa preguiça. Então fica mais fácil a gente idolatrar o nosso ego. Então fica mais fácil a gente escolher alguém dentro da igreja para servir de exemplo. Se aquela pessoa está pregando, só vou no culto que aquela pessoa está pregando. Se aquela pessoa está cantando, só vou no culto que aquela pessoa está cantando. Fica mais fácil porque é manipulável. Agora o meu e o teu Deus é um Deus que não se compra por dinheiro. A tua conta pode ter 1 milhão, mas o meu e o teu Deus não é comprado por dinheiro. Você pode ter status, você pode ter fama, mas o Senhor não negocia com aqueles que não têm intimidade com o Senhor. O Senhor não é aquele que negocia com pessoas que têm fama, mas que não têm contato direto com a criação, que não têm contato direto com o Criador. Nessa noite o Senhor está dizendo, chegou o tempo da gente parar de se achar e começar a se ajoelhar mais. Chegou o tempo da gente parar de buscar por status e começar a buscar intimidade com o Senhor. Chegou o tempo da gente parar de alimentar o nosso ego e começar a se alimentar da palavra de Deus. Chegou o tempo da gente parar de ser hipócritas e começarmos a meditar cotidianamente na presença do Senhor. Chegou o tempo da gente rasgar o nosso coração na presença de Deus. O tempo do verdadeiro avivamento. Avivamento esse que não será somente línguas, pessoas falando em línguas pela igreja.
Mas avivamento esse, que você vai sentir a presença de Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e essa chama não vai apagar. Você vai acordar glorificando ao Senhor e vai dormir glorificando ao Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não começa quando você pega um tambor ou um violão para tocar e começa a cantar. Você começa o verdadeiro avivamento entendendo que o seu coração é o palco para que o Espírito Santo venha fazer morada, é a casa para que o Espírito Santo venha encher. O verdadeiro avivamento irá se iniciar quando as pessoas entenderem que o avivamento começa por ela, e não pelos pastores, e não pela liderança, e não pelos aqueles que estão na porta, e não pelas crianças. O verdadeiro avivamento começa na minha vida. Esse é o verdadeiro avivamento. O povo queria um Deus a qual pudesse manipular, e criaram um Deus assim, o bezerro de ouro. O nosso Deus tem total comando sobre as nossas vidas, só que agora eles criam um Deus a qual eles pudessem ter controle sobre o Deus dele. E assim é a nossa vida, não é? Quantas das vezes nós queremos manipular o Senhor? Quantas das vezes nós blasfemamos contra o nome do Senhor porque Ele diz não ao invés de sim para nós? Quantas das vezes nós queremos desistir porque o Senhor não fez aquilo que nós queríamos? É fácil, é muito fácil levantar um ídolo do Instagram, do trabalho, da internet, do orgulho, da fofoca. O difícil mesmo é reconhecer nossos erros e falhas perante o Senhor. O difícil mesmo é chegar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, ninguém conhece os meus pensamentos, mas o Senhor conhece. Ninguém conhece o que passa no meu coração, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe os pensamentos ocultos que eu penso. O Senhor sabe as minhas atitudes, que o pastor não vê, a pastora não vê, a liderança não vê, mas o Senhor vê 24 horas por dia. Isso que é o difícil. E nós estamos caminhando na nossa geração, pensando que isso tem sido normal. Pensando que o nosso pecado de estimação é normal. Mas eu venho te dizer, não é normal. A falta de algo dentro da nossa vida. A falta de algo dentro de nós. O que falta dentro de nós, Mateus? A intimidade com o Senhor. Porque todos aqueles que têm intimidade com o Senhor entendem que esse tipo de coisa não pode fazer morada no nosso templo. Aleluia. O difícil é ter uma vida de oração e consagração perante o Pai. Isso é o difícil. Isso é o difícil. É muito fácil levantar qualquer ídolo, mas o difícil mesmo hoje dentro das igrejas é manter uma vida de oração e de consagração. Eu lembro que quando eu era criança, todo sábado, todas as crianças tinham um momento de consagração, e ali a gente começava a louvar hino da harpa, e ali a gente começava a cantar, e era de 8 da manhã até as meio-dia, ninguém comia. Nossa última refeição era 8 horas da noite, só comia quando a gente voltava da consagração. E ali foi o estágio para os jovens entender o seu verdadeiro chamado. Porque ali muitos jovens, muitas crianças, no caso, foram batizadas com o Espírito. E hoje esses jovens estão pregando, hoje esses jovens estão na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus, que o povo do passado tinha e hoje a gente não tem. Hoje a gente prefere 24 horas no Instagram do que um momento de palavra com o Senhor Jesus. É só a gente calcular o nosso tempo. Quanto tempo? Pega o teu Instagram, vê quanto tempo em média você passa no teu Instagram. E agora eu pergunto para você, e quanto tempo você faz seu devocional? 10 minutos? 5 minutos? Ou às vezes nem faz, né? Coloca uma pregação lá no YouTube e vai ouvindo. A gente precisa mudar as nossas atitudes. A gente precisa mudar as nossas ações perante o Senhor. Em Êxodo 32, o povo substitui Deus pelo bezerro.
Hoje, nós temos substituído pelo nosso orgulho, pela nossa preguiça de ir para a igreja, pela nossa murmuração constante e pela falta de gratidão em nossos corações. Esses são os deuses que temos feitos e estamos deixando em oculto. A oração antes era essencial. Hoje tem sido substituído somente pela fama. Antes a presença do Senhor já bastava. Hoje tem que ter elogios para reforçar. Os ídolos que temos feito têm nos dominado e estamos permitindo. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja acordar e voltar à intimidade verdadeira com o Senhor Jesus. Voltar ao secreto, à sinceridade com Deus. É tempo de entender que chegará um dia, muito em breve, que a trombeta tocará e que muitos restarão desapercebidos e com a vida totalmente fora do caminho do Senhor. Porque o fato de estarmos na igreja não significa que Deus mora no nosso coração. O fato do Mateus estar aqui em cima hoje não significa que o Mateus tem intimidade com Deus. E nós estamos vivendo uma vida assim. Entra culto, sai culto, entra culto e sai culto. Nós entramos e saímos da mesma forma. Mas Deus não tem feito morada no nosso coração. A presença de Deus pode até nos tocar no domingo. Mas na segunda-feira nós não nos lembramos mais do que ocorreu no domingo. Que geração é essa? Que geração é essa que nós estamos vivendo? Onde hoje é mais fácil nós assistirmos uma pregação online do que a gente abrir a Bíblia e começar a conversar com Deus. Que geração é essa que hoje é mais fácil ir no chat GPT e pedir, faça um esboço de tal, não sei o que, um resumo de tal versículo para que eu venha entender, do que abrir a Bíblia e conversar com o próprio autor? Para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos caminhando? Esse é um culto de alerta, a qual o Senhor está dizendo, é tempo de voltar aos princípios passados, é tempo de entender que a oração não é essencial somente no culto de oração na quarta-feira, a oração é essencial porque te mantém de pé, a oração é essencial porque dá livramento para a tua família, para o teu filho, mesmo sem você perceber, a oração tem feito efeito, a oração tem te colocado de pé, a oração tem dado cura, tem transformado, tem mantido você e a sua casa de pé perante o Senhor. A oração não é simplesmente um enfeite de crente. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. A oração não é simplesmente algo a qual o pastor sobe no púlpito e diz, bora orar, igreja. Não. A oração é a única forma que nós temos de se aproximar do Senhor. É através da oração. E nessa noite o Senhor diz, é tempo de orar mais, é tempo de buscar mais, é tempo de buscar mais, é tempo de orar mais, é tempo de entender que a oração é essencial e não será anulada. Terceiro, a pressão pode te tirar do propósito. Arão sabia o que era certo. Arão conhecia a lei, Arão conhecia o Senhor, mas mesmo assim cedeu à pressão do povo. Resumindo, Arão preferiu escutar a voz do povo do que a voz de Deus. E assim ele fez uma estátua para que se tornasse um Deus para ele. E aí eu pergunto para você, quem você tem escutado? Quem você tem escutado na sua casa? Quem você tem escutado no seu trabalho? Quem tem te influenciado? Muitas das vezes é assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos cercados por pessoas. Algumas são importantes, outras amamos, outras estão em nosso meio por conta do trabalho. E muitas das vezes não queremos decepcionar e fazemos exatamente o que elas nos falam. Mas deixa eu te contar um segredo. Nem toda voz merece a sua obediência. Nem tudo aquilo que falam para você merece os seus ouvidos.
Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha ouvir aquilo que o Senhor direciona sobre a tua vida. Escolha ouvir e estar atento àquilo que o Senhor direcionou sobre a tua casa, sobre a tua família. Arão conhecia o Senhor, mas mesmo assim cedeu por conta das pessoas. Não ceda a tua presença, a presença de Jesus na tua vida por conta de pessoas. Mas ouça a voz de Deus que fala contigo cotidianamente. E hoje, para encerrar, vou resumir aqui. E hoje, o Senhor nos chama para se levantar de forma diferente. Essa palavra não foi em vão. Essa palavra chegou aos nossos corações, primeiro ao meu, para entender. Mateus, a gente precisa voltar ao tempo passado, ao princípio passado, entendendo que a oração é a nossa maior arma, entendendo que nós não podemos se conformar com essa geração essa que só vai à igreja, mas que não tem intimidade, geração essa que canta com os lábios, que louvam com os lábios, mas que no seu coração não sente a presença do Senhor, geração essa que prega, mas que a presença do Senhor não está na sua vida. Eu e você fomos levantados para mudar o status dessa sociedade. Eu e você fomos levantados para entender que através de mim, através de você, através da vida dos nossos filhos, se levantará uma geração forte, entendendo que os princípios da palavra não será negociado. A palavra do Senhor não será jogada fora. Passará ano, entrará ano e a palavra continuará viva. Entrará ano e passará ano e a palavra continuará surtindo efeito sobre a vida daqueles que a põem em prática. A palavra é comparada à espada de dois gumes, que penetra no nosso coração e traz mudança. E essa palavra aqui tem que ser o nosso alimento diário. Essa palavra aqui tem que ser a nossa bússola. Essa palavra aqui tem que ser o nosso direcionamento dentro daquilo que o Senhor tem nos entregado. E nessa noite, obrigado, minha irmã. Nessa noite, o Senhor nos convida a adentrar no sobrenatural. A adentrar no sobrenatural com Deus. Eu não sei pelo que você vem enfrentando, mas tem pessoas aqui que há muito tempo não oram, que há muito tempo não jejuam, que há muito tempo não têm intimidade com o Senhor, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você venha entender que Ele tem um chamado contigo, que Ele não desiste da sua vida, que Ele não desiste de você, que Ele determinou um ministério sobre a sua vida. Esse ministério não será cancelado, esse ministério não será anulado. Muitos podem olhar e podem dizer, não tem jeito, mas o Senhor vem nessa noite e diz, foi eu que gerei o ministério na tua vida, foi eu que te dei a vida, foi eu que te trouxe aqui, e você será utilizado como instrumento de Deus sobre a terra.